Paz do Senhor, igreja. Amém. Deus abençoe a todos. Pode tomar seus lugares aí. Aleluia. Enfim, chegou essa hora. Às vezes tem dia que quando chega a hora dá vontade de sair correndo, mas dessa vez foi diferente. Fiquei sabendo que ia pregar segunda-feira bem de manhã, aí segunda-feira à noite fui lá para o nosso cantinho, amém, querido, para dar uma organizada, uma lapidada numa palavra que Deus já tinha colocado no meu coração. E aí comecei a ter algumas experiências com Deus, algumas coisas assim muito fortes para a minha vida. E aí eu me vi num estado de espírito que eu não queria mais sair. E eu falava: Senhor, faça logo chegar a quarta-feira, me livra de qualquer pensamento mal, me livra de pessoas más, que venha com pensamentos más, palavras erradas para a minha vida nesses dias, até chegar a quarta-feira. Eu não quero sair desse espírito, eu não quero sair dessa unção que eu estou sentindo. E Deus foi bom comigo. Foram 2 dias bons que eu passei até chegar aqui. E eu estou curioso para ver o que Deus tem para fazer essa noite. Eu tenho só uma ideia, mas Ele é que sabe. Vamos começar em Lucas capítulo 5. Eu queria falar um pouquinho essa noite a respeito da vida de Pedro, que a gente já tanto ouve falar, né? Pedro é um personagem muito marcante. Mas eu entendi que Deus me deu algumas revelações diferentes de tudo que eu já tinha pensado a respeito de Pedro. Vamos ver se a gente consegue externar isso para vocês essa noite. Lucas, capítulo 5. Aqui na minha King James tem um título: Jesus convoca seus discípulos. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o exprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: Não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui essa noite na Tua presença, na Tua casa, Pai, pela Tua permissão, pela Tua misericórdia, Senhor. Nós entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. E agora chegou o momento de pregar a Tua palavra para a Tua igreja, Senhor.
Que o teu Espírito Santo possa fluir como um rio de águas vivas, como nós cantamos aqui, Pai, sobre a minha vida nessa noite, Pai. Para que tire de mim tudo aquilo que é da minha carne, tudo aquilo que é da minha humanidade. E que o teu Espírito possa fluir através de mim. E que seja feita somente a tua vontade nessa noite, Pai. Nada mais que a tua vontade. Em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém. Amém. Amados, Pedro, como eu disse, é um personagem bem marcante, que teve lá seus altos e baixos durante sua caminhada, seu ministério. E por esse texto de Lucas aqui, a gente pode resumir que Pedro, ele conheceu Jesus, assim como nós conhecemos um dia. Ele creu em Jesus, assim como nós cremos um dia, e ele aceitou Jesus, assim como nós aceitamos um dia. Nesse evento aqui, dessa pescaria, que primeiro foi uma pescaria frustrada, e depois se torna numa pescaria maravilhosa, mas nós podemos dizer que Pedro conheceu Jesus, creu em Jesus, e aceitou Jesus, depois de uma pescaria frustrada. E aí então ele se transforma, ele vai ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. E aí ele passa a ser discipulado por Jesus, durante a caminhada de Jesus aqui na terra. Pedro participa dessa caminhada com Jesus, e durante toda essa caminhada, Pedro é discipulado por Jesus, é tratado por Jesus. Porque, olha, pensa num cara que deu trabalho para Jesus, foi Pedro. Se você pegar desde o começo aqui, você vai ver que Tiago e João estavam juntos. E até no final, Tiago e João estavam juntos. Sempre mais juntos ali de Pedro e de Jesus. Mas, tirando um ou outro deslize ali de Tiago e João, de querer sentar um à direita, outro à esquerda, de querer tacar fogo no pessoal que estava falando em nome de Jesus lá, do restante foi tranquilo. Agora Pedro teve altos e baixos. Pedro, ele deu umas vaciladas, no mesmo tempo que ele estava lá em cima, ele estava lá embaixo. Só que não é que eu não gosto, eu não me sinto muito confortável quando alguém usa os momentos de fraqueza de Pedro, meio que para denegrir a imagem de Pedro. Porque aí eu fico imaginando assim, a gente comentar hoje as fraquezas de Pedro, é mais ou menos quando a gente assiste um programa esportivo. Quem que assiste aqui os Mesa Redonda da vida aí? Não é pecado não, gente. O que acontece lá? Depois do jogo de futebol, reúnem-se lá meia dúzia de comentaristas, de jornalistas, ex-jogadores, para comentar o que aconteceu no jogo de futebol. O que o cara deveria ter feito, porque ele deveria ter chutado um pouquinho mais para lá, ou um pouquinho mais para cá, o goleiro deveria ter saído um pouquinho antes, ou um pouquinho depois. E tem muitos ali que nunca entraram num campo de futebol, mas eles querem opinar. O que o cara que estava lá no campo, vivendo aquele momento, que ele tinha aquela fração de segundo para decidir o que ele ia fazer naquele momento. Os caras querem opinar com uma propriedade, com uma certeza de que eles estão certos. E às vezes eu me sinto assim, se a gente for julgar Pedro pelas fraquezas dele, eu me sinto como um desses comentaristas. Porque 2000 anos se passaram. A gente pode até tentar imaginar como era na época, como foi esse discipulado de Pedro. E ele era uma pessoa que tinha seus altos e baixos. Era da natureza dele isso. Eu entendo que Pedro, em todos os momentos, ele foi sincero com Jesus.
quando ele fala para Jesus que iria com Jesus até a morte, naquele momento ele estava acreditando naquilo. Ele não estava querendo agradar Jesus. Eu vou falar isso para Jesus, mas depois eu saio fora. Não, eu entendo que ele acreditava. Tanto que, a hora que foram prender Jesus, ele sacou a sua espada e enfrentou um pelotão de soldados e feriu um. Então, naquele momento, quando ele saca a sua espada, ele realmente estava decidido morrer por Jesus. Porque se Jesus não intervém e os soldados vêm revidar, Pedro seria morto. Ele sozinho contra um pelotão. Então, eu entendo que Pedro não foi falso com Jesus em nenhum momento. Ele teve momentos de fraqueza. Mas quando ele disse para Jesus que ele estava disposto a ir até a morte, naquele momento ele estava acreditando naquilo. E desses altos e baixos de Pedro, eu quero citar 2 exemplos só. Tem muitos, para ver se eu consigo falar sobre tudo que Deus colocou no meu coração. Coloca Mateus 16, a partir do verso 15 e o 16. Ai, gordinho, eu te avisei. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E quando Pedro responde isso, Jesus fala: olha, Pedro, você não pode estar falando isso de outra forma a não ser pelo meu Pai que te revelou. Mas vamos ali no 21. Aí nós vamos até o 23. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum, isso jamais te acontecerá. E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Olha só, dentro do mesmo capítulo, como que Pedro vai do céu ao inferno. De ser chamado de agraciado, que teve uma resposta que só poderia ter sido revelada por Deus, a ser chamado de Satanás, pedra de tropeço. E assim é até o ponto do final, da morte de Jesus, da ressurreição. Eles vão caminhando juntos, e Pedro vai tendo seus deslizes, seus altos e baixos, até chegar ao ponto de Pedro negar a Jesus. Quando chega no momento mais difícil, no momento que antecedia a crucificação, Pedro nega Jesus. E aí ele tem, talvez dos seus altos e baixos, o seu ponto mais baixo, que ele poderia ter chegado, foi de negar Jesus. E engraçado que eu dizia que Pedro conheceu Jesus na praia, depois de uma pesca frustrada. Ele creu em Jesus lá na praia, depois de uma pesca frustrada. Aceitou Jesus na praia, depois de uma pesca frustrada. Embora ela depois tenha havido uma pesca maravilhosa. Mas a noite toda ele havia pescado e não pegado nada. Mas Jesus, ele tinha algo diferente com Pedro. Porque Jesus,
ele enxergava como ninguém consegue enxergar. E ele via em Pedro uma liderança, ele conseguia enxergar todo o potencial de Pedro. E Jesus precisava ter um acerto com Pedro. Então Jesus leva Pedro de volta numa praia, onde ele tem uma pescaria frustrada. E aí Jesus vai tratar com ele, lá no mesmo cenário, lá onde tudo começou. Jesus vai tratar com Pedro, dá uma outra oportunidade para Pedro. Porque nós não somos todos iguais, irmãos. A nossa vida não é uma receita de bolo. Nós temos aqui profissionais que trabalham com pessoas que sabem disso. Podem dar aulas para nós aqui a respeito disso. Nós somos diferentes. Cada um de nós tem o seu interior, o seu temperamento. E Pedro tinha o dele. Diferente de Tiago e João, que passaram com mais tranquilidade, mais na calmaria. E o Pedro, talvez, ele fosse um cara meio que desprezado hoje. Na igreja de Jesus, Pedro foi espetacular. Mas eu não sei nas denominações se Pedro iria se dar muito bem. Porque Pedro é sincero, Pedro é um cara que fala o que pensa. Pedro não fala para agradar. O Pedro não dá tapinha nas costas para ficar de bem. E na igreja de Jesus, Jesus soube entender isso. E tratar com Pedro e tirar de Pedro tudo que ele tinha de melhor. Mas nas denominações eu não sei como que Pedro se daria. Mas Jesus vai lá na praia. Ele faz Pedro fracassar de novo, porque ele resolveu voltar a pescar. E aí ele vai tratar com Pedro, lá em João 21. João 21. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles os encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Então Pedro está de novo num cenário de uma pesca frustrada. E aí, nós já conhecemos todos o desenrolar dessa história. Jesus aparece, Jesus prepara para eles ali um de jejum, com pão e um peixe assado na brasa, que eu tinha certeza que era uma anchova, porque anchova é boa demais, né? Mas o pastor foi lá e comeu desse peixe, disse que não tem nada a ver com anchova, e acabou com a minha graça. Porque o pessoal, vindo de Jesus, só pode ser uma anchova na brasa, mas não é. Então Jesus tem esse encontro com eles ali, prepara essa ceia, esse de jejum, mas depois ele vai ter um particular com Pedro. Ele tinha as contas deles para acertar com Pedro. Porque embora João se autodeterminasse o discípulo a quem Jesus amava, tenho eu aqui que Jesus tinha um negócio diferente com Pedro, se é que Jesus tinha alguma coisa diferente com alguém. Talvez porque Pedro deu mais trabalho. Talvez porque Tiago e João passaram com mais tranquilidade, né? E com algumas pessoas, talvez às vezes é necessário reiniciar o processo. E é isso que Jesus vai fazer com Pedro, né?
Vamos lá para o verso 15, do mesmo capítulo de 21 aí de João. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então, nesse momento, é como se Jesus perdoasse Pedro, fala: Pedro, vamos passar uma borracha em tudo que aconteceu, vamos começar de novo. Jesus restaura o ministério de Pedro, perdoa Pedro, coloca Pedro de novo no caminho onde ele queria que Pedro tivesse. Mas isso ainda não era suficiente para deixar Pedro 100% pronto, mano. Vai lá para o verso 20, até o 22 nós vamos ler. Nessa hora que Pedro estava tendo esse particular com Jesus, de repente Pedro viu que João estava meio de lado ali. João, ele era meio ciumento, sabe? Ele achava que ele era aquele que Jesus amava, e eu acho que ele estava meio ali querendo ouvir a conversa. Aí Pedro vira e fala assim, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia, e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Assim que Pedro viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus lhe respondeu: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Então, amados, Jesus tinha perdoado Pedro, tinha passado uma borracha em tudo que tinha acontecido, tinha restaurado o ministério de Pedro, e Pedro estava o quê? Preocupado com a vida do outro. E é tão gostoso ler a Bíblia, né, irmãos? É tão gostoso ler a Bíblia, porque assim, a gente procura ser um discípulo de Jesus, né? A gente precisa, procura dar um bom exemplo como cristão, mas tem dia que eu me vejo assim, com pouca paciência, e eu estou rodeado de mulheres. Eu trabalho com 4 mulheres, irmão. E eu percebo que tem dia que parece que elas fazem de propósito. Elas combinam de cada uma tentar me irritar um pouco. E eu peguei um costume que eu falei assim, pô, mas eu tô com esse costume feio. Às vezes eu falo assim, ó, cuida da sua vida. Ó, essa pergunta que você está fazendo é boba. Vai cuidar da sua vida que você já sabe fazer isso. Aí depois eu comecei a me sentir mal. Falei, pô, mas eu ando falando muito isso, né? Isso não é legal para um cristão. Mas é bíblico, irmãos. Olha o que Jesus, resumindo, o que Jesus falou para Pedro? Pedro, cuida da tua vida. O que te importa o que vai ser de João, Pedro? Cuida da tua vida. Então, irmãos, vamos cuidar mais da nossa vida. A gente nunca sabe o que o irmão está passando. Às vezes o irmão tem o seu momento de fraqueza, tem o seu lado de Pedro aí, mas a gente não sabe lá no fundo qual que é o sentimento dele. E às vezes a gente fica fazendo comentário, julgando, igual a mesa redonda lá do futebol, né? Vamos cuidar mais da nossa vida. Mas, como eu ia dizendo, voltando para Pedro. Pedro passou por tudo isso. Mesmo após Jesus restaurar o ministério dele,
ele ainda não estava 100% pronto. E agora eu estou chegando onde eu queria chegar. Porque Pedro só teve a verdadeira transformação depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo. Depois do dia de Pentecostes. Porque até então, Pedro era um cara corajoso, ele era um cara ousado, intrépido, mas às vezes ele usava dessa coragem, dessa intrepidez, dessa ousadia, talvez de uma forma meio que exagerada. E isso é natural das pessoas que são assim. Não sei se a Dani, a Clélia pode concordar comigo. As pessoas que são corajosas, ousadas, às vezes elas colocam os pés pelas mãos. Mas normalmente isso não é com má intenção. Geralmente a intenção dessas pessoas é boa. Quando Pedro está lá no monte da transfiguração, né? Que ele vê lá Jesus com Moisés e Elias. Ele, Senhor, o senhor quer que eu faça uma tenda para cada um? Pedro não teve má intenção nenhuma nisso. Mas foi uma precipitação, ele não estava entendendo direito o que estava acontecendo ali, não tinha que ter tenda nenhuma. Mas foi uma precipitação dele, mas não tem maldade. Normalmente essas pessoas, elas querem ser úteis. E às vezes acaba querendo ser útil demais. Mas chega o momento, lá em Pentecostes, que Pedro recebe o Espírito Santo. E a respeito disso, eu quero falar de uma pergunta, uma indagação que eu já fiz. Quando se fala do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo no mundo que a gente vive hoje? Eu já fiz essa pergunta um dia. Como assim? A gente se envolve com tantas pessoas, conversa com tantas pessoas, tem acesso a tantas informações. Como se manter cheio do Espírito Santo? E a resposta para mim, ela foi um tanto quanto dolorida até. Porque foi muito simples, curta e grossa a resposta. Eu só posso encher aquilo que está vazio. Não dá para encher algo que já está cheio de outras coisas. Quer experimentar como é ser cheio do Espírito Santo? Esvazia aquilo que não está permitindo o Espírito Santo entrar. Para mim foi assim. E eu fui procurar saber o que é que eu precisava tirar para que o Espírito Santo pudesse ocupar mais lugar na minha vida. Amém? Então, resumindo, conhecer Jesus, crer em Jesus, aceitar Jesus, ser tratado por Jesus, ser discipulado, perdoado por Jesus, nada disso fez Pedro ser da maneira como Jesus queria que Pedro fosse. O que colocou Pedro da maneira como que Jesus queria foi Pedro receber o Espírito Santo. Atos 2. Aleluia. Ia completar-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e passou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. E Pedro estava lá.
e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Pedro estava lá. Pedro recebeu o Espírito Santo, ficou cheio do Espírito Santo, juntamente com as outras pessoas que estavam lá. Todos receberam, todos foram cheios. Verso 12. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isto? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo. Falaram isso na frente de Pedro. Imagina Pedro, com o temperamento que ele tinha, recebendo o Espírito Santo, que ali Pedro começava a entender tudo que ele não tinha conseguido entender, que Jesus tinha explicado até aquele momento. Ali Pedro começava a entender, porque ele começa a ver se cumpria aquilo que Jesus falava. Se Pedro ainda é aquele homem antes do Espírito Santo, muito provavelmente, se ele tivesse, eu não sei se nessa hora ele estava com espada ou não, provavelmente ele ia sacar da espada e falar: opa, peraí, que negócio é esse? Nós estamos aqui fazendo o nosso culto, recebendo o Espírito Santo, como Jesus prometeu que nós receberíamos, e vocês estão falando que nós estamos bêbados? Só que Pedro tinha recebido o Espírito Santo. O Pedro da espada, agora, tinha ficado para trás. Agora era o Pedro cheio do Espírito Santo. Agora é o Pedro que tinha aquilo que faltava. O que faltava para Pedro, ele tinha recebido agora. Porque ele era corajoso, e o Espírito Santo não tirou a coragem dele. Ele era ousado, e o Espírito Santo não tirou a ousadia dele. O que o Espírito Santo fez foi dar um temperamento, foi dar uma moldada em Pedro. Mas Pedro continuou sendo o que ele era. Porque olha só o que ele fala, verso 14. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida. Ei, agora Pedro dispensa a espada e vai para a palavra. Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Oh, esse é o Pedrão. Eu imagino os outros 11 lá. Vai, Pedro, é isso aí, Pedro. Mostra para eles. E Pedro continua: estes homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Pula lá para o 22. Pedro recebeu o Espírito Santo. Só que Pedro não está esperando uma outra oportunidade para receber de novo. Pedro entendeu o que ele recebeu. E agora ele precisa deixar fluir. Ele precisa pôr para fora o que ele recebeu. Se ele recebeu o Espírito Santo, agora ele é um homem diferente. O que sai da boca dele agora tem que ser pelo poder do Espírito Santo. Pedro agora tem um temperamento diferente. E ele vai dizer no 22: israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais que Deus, por meio dele, realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos,
rompendo os laços da morte. Olha essa aqui. Porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia! Olha o Pedro agora, irmãos. Agora Pedro troca a espada pela palavra. Porque era impossível que a morte o retivesse. Agora Pedro entendeu tudo que Jesus estava tentando explicar para ele, que talvez Pedro não entendesse. Agora Pedro entendeu. A respeito dele, afirmou Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Verso 32. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vós agora vedes e ouvis. O que está acontecendo aqui é o que Jesus prometeu. O Jesus que vocês crucificaram, o Jesus que vocês não deram ouvidos. Ele prometeu, ele falou que ia fazer isso que vocês estão vendo aqui agora. Não é embriaguez, não é vinho, é o Espírito Santo que ele prometeu que viria, e está aqui agora. O que vocês estão vendo aqui é a manifestação do Espírito Santo que ele prometeu. Aleluia! Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disto: este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Aleluia! Olha o Espírito Santo agindo na vida de Pedro, irmãos. Aleluia! Deixa eu te contar, esse Espírito Santo está disponível para mim e para você. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração, e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Olha só, Pedro conseguiu entrar no coração daqueles homens, na alma daqueles homens, e eles ficaram agoniados. É verdade, nós não cremos nesse Jesus, nós ajudamos a crucificar esse Jesus, e agora nós estamos vendo que o que ele falava aconteceu, através de Pedro, cheio do Espírito Santo. E eles falam: o que devemos fazer? Aí Pedro, só com o Espírito Santo, irmãos, e orientou-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos, e a todos que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, dava seu testemunho pessoal e os encorajava. Amados, sabe por que está difícil evangelizar hoje? Não é por falta de oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, não. Eu creio que, eu vou tirar aqui pelo Brasil, tem poucos lugares que as pessoas não têm oportunidade de ouvir falar de Jesus, que não tem uma igrejinha, que não tem uma internet. O que está faltando hoje para evangelizar é testemunho. O que está faltando hoje é isso. Porque às vezes a pessoa fala de Jesus para alguém hoje, mas amanhã o testemunho dela não condiz nada com o Jesus ao qual ela prega. E muitas pessoas não têm coragem de conhecer o Jesus que essa pessoa fala. Não por Jesus, mas pelo testemunho da pessoa.
e com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos desta geração que perece. Se prepara aí para você me ajudar a pregar agora. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra, foram batizados. Repete comigo aí, vai. E naquele mesmo dia, não, com mais vontade, naquele mesmo dia, juntaram-se a eles, cerca de 3.000 pessoas. Aleluia, aleluia, irmão. Se você não se alegrar com isso, você está no lugar errado, amado. Você precisa se alegrar com isso. Cerca de 3.000 pessoas. O Pedro temperamental, o Pedro bipolar, o Pedro com suas fraquezas. Esse mesmo Pedro recebe o Espírito Santo e vai fazer uma pregação dessa, e 3.000 pessoas se rendem ao Senhor. Assim, Pedro dá início à igreja de Cristo na terra. 3.000 pessoas, aleluia. 3.000 pessoas, glória a Deus. A pregação e o testemunho de Pedro, 3.000 pessoas. Agora a obra de Jesus está completa na vida de Pedro. Agora Pedro é o homem que Jesus queria que ele fosse. Aleluia. Ai, eu não sei se eu paro ou se eu continuo. Atos 3, então. Pelo menos um quer que continua. Quem não quiser, vai embora. Atos 3. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. Aleluia! Agora Pedro não tem mais Jesus do lado, mas ele viu Jesus fazer isso. Ele viu Jesus curar enfermos, ele viu Jesus devolver a vista aos cegos. E Jesus falou: em meu nome vocês farão. E agora Pedro vai e coloca em prática: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ergue-te e anda. Aleluia! Pedro não só fez uma pregação inflamada que converteu 3.000 pessoas. Pedro agora faz um milagre em nome de Jesus. Agora Pedro entendeu tudo que Jesus falava. Agora tudo ficou muito claro para Pedro. Só que esse milagre aqui causou uma confusão, causou um alvoroço. E Pedro vai fazer uma outra pregação, um outro discurso, muito forte em cima disso, que vai levar Pedro para a prisão. Vai levar Pedro para a prisão. Mas Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Atos 4,
Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando ao número dos homens que creram, próximo de 5.000. Aleluia! Agora era 5.000, agora nem a cadeia segura mais a igreja de Cristo. Porque agora Pedro estava cheio do Espírito Santo, e agora ele entendeu tudo que Jesus queria que fizesse. E ele foi fazer. Ele recebeu e deixou fluir. Nós recebemos, nós fomos para o cenáculo, no retiro, e nós pedimos a presença do Espírito Santo, e ele veio, e nós recebemos. Agora nós precisamos deixar fluir, irmãos. Vamos deixar fluir. Nós podemos pedir aqui de novo, e ele vem de novo. Mas quem estava lá, quem recebeu, vamos deixar fluir. Vamos deixar fluir. Eu imagino Jesus vendo Pedro, falando assim: ah, meu filho, agora ele entendeu. Valeu a pena investir nele. Valeu a pena. Eu sabia que ele tinha jeito. Eu sabia que apesar do temperamento, ele ia dar certo. Que ele olhe para nós e pense a mesma coisa. Valeu a pena investir em mim. Valeu a pena investir em você. Que apesar da gente ser como a gente é, valeu a pena Jesus investir em nós. Que cada um no seu tempo, cada um no seu jeito, nós vamos entender tudo que Jesus quer de cada um de nós. E vamos deixar fluir. Vamos deixar transbordar. Para que a gente possa continuar isso que Pedro começou junto com os outros discípulos e apóstolos. 3.000, 5.000. Vamos deixar fluir. Vamos deixar transbordar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Se coloca de pé. Aleluia. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. Oh Deus, obrigado por ter me guardado até esse momento, Senhor, como eu pedi que me guardasse. Ah, Pai, eu creio que eu falei aquilo que o Senhor queria que eu falasse. Que isso possa ter alcançado outros corações além do meu. Que essa palavra possa ter tocado e ter falado em outros corações além do meu. Que o teu Espírito possa começar a transbordar, como já tem feito, nós temos visto isso aqui. Mas que ele não se cesse de transbordar através de nós. Para que a tua obra não pare. Para que a tua igreja não pare. Para que a tua igreja não seja ameaçada. Pois nem a prisão deteve a tua igreja. A obra de Pedro e João, nem a prisão pôde deter. Que seja assim conosco, Pai. Que seja assim conosco. Que nada nos detenha, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, ó Pai. Obrigado por essa noite, Pai. Aleluia. Glória a Deus.